Fala galera aqui do canal, para a gente ficar mais aprofundado nesse conteúdo aí de corpo humano, tem que estar trabalhando os sistemas. Aí você pensa, quais são os sistemas que tem no corpo humano? Você vai lembrar, respiratório, cardiovascular, urinário, digestório, tem o sistema nervoso, o próprio sistema genital, né, o reprodutor, que está relacionado com a reprodução. Tudo isso você está vendo aqui nesse canal. Tem videoaulas específicas para cada um e nós iremos estar trabalhando. Você vai conferindo desse lado aqui, ó. Você vê alguns sistemas, desse outro aqui também. Então, confere lá e cada videoaula é para você memorizar. Tem também questões, viu? Então, não vai faltar conteúdo. Então, vamos lá, galera. Primeiramente, tem que saber o que é digestão. A gente entender o sistema digestório, tem que saber o que é digestão. Então, digestão nada mais é do que uma transformação. A função básica da digestão é reduzir o tamanho dos alimentos. O que a gente ingere são o quê? Alimentos. O que tem nos alimentos? Nutrientes. Carboidratos, proteínas, lipídios. Então, esse material tem que entrar na célula. Você sabe que a célula é muito pequena. Então não tem como eles entrarem no tamanho que a gente come eles, né? Fica meio complicado. Então, esse material tem que ser reduzido a substâncias cada vez menores. Tem que chegar a um nível praticamente molecular para ele poder entrar na célula. Então, essas substâncias menores e mais simples, elas têm que ser absorvidas pelas células do nosso corpo para que elas tenham, no fim das contas, a energia e material para serem construídas. É como se você pensasse assim: o nosso corpo, a célula em si, funciona como uma máquina. Então, qualquer máquina que você lembrar aí, ela vai precisar de combustível. Por exemplo, o motor de um carro precisa de combustível. Gasolina, por exemplo. O nosso combustível seria basicamente os nutrientes que estão nos alimentos. Só que esse combustível, para queimar, né, para a máquina funcionar, precisa de um comburente. Quase sempre esse comburente é o próprio oxigênio. É o material, é a substância que participa no processo de combustão. Então, para aquele combustível queimar, é necessário um comburente. Então, a nível de comparação, o nosso combustível seria o alimento, que contém os nutrientes, e o comburente seria oxigênio. Ah, professor, então a gente respira para obter oxigênio para ser o comburente desse processo. Exatamente. E esse processo vai acontecer a nível de células, a nível de mitocôndrias. A gente vai ter uma aula específica sobre essas organelas. E você vai ver que é bem interessante a presença do oxigênio. Se não tiver isso, nós não teremos energia para funcionarmos, né? Se nossa célula não tem energia, nós também não funcionaremos. Então tudo isso, ó, esse processo de digestão é basicamente pegar o alimento, deixar ele o menor possível para que seja absorvido pelas células e daí, com a presença do oxigênio, se possa extrair a energia desse nutriente. É um processo químico bem interessante que a gente observa bem nas aulas sobre respiração celular. Vamos fazer um esquema geral da respiração, que é como se fosse uma reação química. Nós temos o quê? A glicose, trouxe o exemplo aqui da glicose, né? O açúcar, carboidrato que a gente mais utiliza na alimentação. Essa glicose, ela é obtida na digestão. Então você comeu, por exemplo, um alimento que tinha
carboidrato, sei lá, um amido, um biscoito aí que você comeu, algo que tinha carboidrato. Ao final da digestão, esse carboidrato é liberado a glicose dele. Então aqui é o combustível, glicose. Vamos lá para o comburente, oxigênio. Cadê o oxigênio? De onde vem o oxigênio? Como nós não produzimos oxigênio, a gente obtém o oxigênio na respiração. A inspiração permite a entrada do oxigênio nos nossos pulmões, né? E daí vai se distribuir para o sangue através dos glóbulos vermelhos. Aconteceu o processo, liberou energia, tranquilo, está aqui a energiazinha, nossa célula vai utilizar, nós vamos fazer atividades, qualquer atividade física, pensamento, crescimento, tudo que nosso metabolismo em si vai utilizar essa energia. O que não foi utilizado será armazenado. A gente pode armazenar na forma de glicogênio, diversas formas, até na forma de gordura. Aí tem os produtos que são liberados, como se fossem os resíduos, que são liberados na respiração. Claro que a energia a gente utiliza, né? Mas os resíduos são liberados na respiração. O que nós estamos vendo aqui é um processo de respiração. O que é liberado? Gás carbônico, CO2, que ele é devolvido através da circulação pelas hemácias, glóbulos vermelhos. Esse gás carbônico é devolvido aos pulmões e é liberado para fora na expiração. E além disso, nesse processo químico, tem também a produção de água. E também é liberado até mesmo utilizado no sistema. Então aqui nós temos um quadro geral da reação química na respiração para a retirada de energia a partir do nutriente, como é o caso aqui da glicose. Então esse esquema aqui é um resumo básico sobre respiração celular. Isso aqui está acontecendo a nível de mitocôndria, lá na sua célulazinha. Os tipos de digestão são dois. Temos dois tipos básicos de digestão. A digestão mecânica, que é realmente a que a gente está vendo, né? Vendo e ouvindo. A gente pode chamar de física. Ela utiliza basicamente ação mecânica. É basicamente triturar, quebrar mesmo, destruir esse alimento para que ele se torne o menor possível. A menor partícula possível sendo formada a partir desse alimento. Para que ele é reduzido? Primeiro, para expor suas moléculas e facilitar a ação dos sucos digestivos, que são basicamente enzimas que vão atuar sobre esse alimento, sobre esse nutriente e extrair o máximo possível dele. Desmontar o máximo que puder dele. O que seriam essas ações mecânicas da digestão? Nós temos a mastigação, que acontece na boca, né? Deglutição, que é o ato de engolir, isso é mecânico. E os movimentos peristálticos, que são basicamente movimentos musculares de fazer o alimento seguir o percurso ao longo do tubo digestório. Esses movimentos peristálticos são basicamente movimentos involuntários, até que a mastigação e deglutição ainda é voluntário. Nesses movimentos peristálticos a gente não tem controle sobre eles. São movimentos musculares involuntários. Aí, feita a ação mecânica, temos a ação química. Aí sim, já é a parte química do processo. Já teremos reações químicas acontecendo especialmente pela ação de enzimas. Aí sim, o alimento vai ser reduzido às moléculas mais simples possível, para aí sim
ser aproveitado pela célula. Então, como a gente comentou, né? Participação de enzimas é fundamental nesse processo. A gente vai ver nessa aula as principais enzimas que atuam nesse processo de digestão. Você vai ver que é bem simples. Vamos ter uma visão geral do tubo digestório. E pode perceber que a gente colocou essa setazinha, né? Essa seta está indicando o caminho percorrido no tubo digestório. O primeiro passo é a boca, né? Ação mecânica. Aí nós temos a ação da língua, que vai já ver a participação dela no processo de deglutição, no sentido sabor, né? A ação dos dentes, a mastigação, a saliva. Aí, ó, se não fosse a saliva, como é que seria o processo? Engolir a seco esse alimento. Você vai ver também a faringe. Se a gente olhar nesse esquemazinho bem aqui, ó, onde fica a faringe. Ela é praticamente compartilhada nessa cavidade oral, né? Compartilhada entre respiração e digestão. Esôfago. Vamos trabalhar o esôfago, que é esse canal aqui, ó. Esse canal que a gente está vendo no esquema. Você vai ver como ele funciona. A gente pensa que ele é um cano, né? Que o alimento entra lá em cima e cai direitinho lá embaixo, né? A gente vai ver que não é tão simples assim. Tem mais uma açãozinha muscular aí. Vamos ver o estômago. É o centro mesmo de ação química, de enzimas. Tem uma acidez bem grande, um pH baixo, especialmente pela ação do ácido clorídrico. Vamos trabalhar o intestino, que nós temos aqui dois, né? Vamos destacar o intestino delgado. O próprio nome já diz, ele é mais fino que o intestino grosso. A palavra delgado significa fino, né? Aqui no nosso portuguesão. Aí nós temos as divisões dele. O duodeno, essa partezinha mais inicialzinha aqui dele. Tem o jejuno, esse nome te lembra jejum, né? E tem também essa porçãozinha chamada íleo, porção ilíaca do intestino delgado. Bem interessante também, a gente vai ver a função dele. O intestino grosso, o próprio nome já diz, né? Ele é mais grosso que o delgado, tem paredes mais grossas. E as divisões: seco, cólon, reto, já das últimas porções, e o ânus, que já é o ponto mesmo de evacuação. Se você for olhar aqui, ó, essa região chamada seco, ela já fica próxima ao apêndice do intestino grosso. É praticamente o iníciozinho dele. Vai passar pelas regiões do cólon. Aqui nas divisões transversa, ascendente, descendente. Vamos ver aqui as últimas porções, que é o reto. E o ponto mesmo de saída de evacuação, que é o ânus. Então, a gente trabalhou aqui, ó, uma visão geral do nosso tubo digestório. Bem interessante isso, a gente nem comentou ainda as glândulas anexas, como os órgãos anexos, como o fígado, o pâncreas, que é glândula, né? Tá certo? Então, tudo isso a gente vai trabalhar ao longo desse estudo sobre o sistema digestório. Então, galera, a gente vai agradecendo a atenção. Essa aula foi bem interessante, né? Qualquer coisa você pode repetir quantas vezes você puder para fixar bem o conteúdo. Pode trazer informações, colocar dúvidas aqui no comentário. Pode também entrar em contato com a gente pelo Instagram, que é também canal Anderson Ciências, e compartilhar essa videoaula com seus amigos, grupos aí de família, para a gente trazer o máximo que puder de inscritos, que esse pessoal, todos nós, precisamos muito de informação. E essa informação é fundamental na nossa vida, né, no nosso dia a dia, também para as questões nas escolas, né, Enem. Então, galera,
Valeu!